Estamos de volta, o Antenados no Geral. Você pode continuar participando conosco, os contatos estão aparecendo aí na sua tela. E eu levantei a seguinte pergunta: às vezes a gente coloca a expectativa muito em cima da política. Então a gente fala, olha, o que vai salvar o Brasil dessa depravação que a gente espera moral e não sei o quê são as leis, não vamos a PL 122, não vamos deixar passar. E a gente supervaloriza a questão política e o nosso voto, embora eu acho que temos que fazer isso. Mas passando ou não passando esse troço, vamos lá, não passou, travamos tudo lá. Vai melhorar alguma coisa? Vamos falar a verdade. Vai melhorar na depravação oral? Não vai, não. A situação é o Você vai ficar velado, né? A perseguição vai chegar. Isso é fato. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. O mundo vai caminhando para isso. E o que tem acontecido, conforme foi bem aqui falado aqui, é a questão da gente colocar mais a crença em homens do que em Deus. Se a gente for pegar toda a história da igreja cristã, a gente vai ver que de tempo em tempo a igreja passou por alguma perseguição. E no meio dessas perseguições, se levantaram-se alguns homens que não foram políticos, foram homens que estavam com a sua vida devota a Deus, buscando em Deus alguma coisa, e conseguiram mudar situações de histórias. A gente pode falar de John Wesley, Martin Lutero e tantos outros por aí. Pessoas que às vezes passaram em uma cidade, pregaram, e 7 anos uma boate nunca mais abriu a porta. Então a gente às vezes nós queremos usar as mesmas armas do que eles. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, justamente porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades e os principados. Então, quando o mundo vem com uma arma, eu acho que o problema, assim, um defeito nosso, que eu falo assim, de uma igreja de uma forma assim, geral, não generalizando, mas de boa parte, é querer usar como se fosse um cabo de guerra. E a gente não tem que ter um cabo de guerra. Nós temos que ter convicção em quem nós somos. Eles vão vir. Agora nós não vamos arredar o nosso pé. Conforme foi falado, vai querer fazer o casamento. Irmão, de duas uma, ou faz ou não faz. Se não fizer, vai ser preso. Se for preso, maravilha. Bangu 1, 2, 3 vai ser a maior igreja evangélica da face da terra. Porque o que vai ter de pastor preso lá, cultuando ao Senhor, não vai ficar na história. E não vai ter também, né, Paulo? Isso também. Não, tomara que seja preso por isso. Isso. Você quer ver uma coisa? André, a tua pergunta era extremamente sutil. Imagina você o seguinte, a impressão que eu tenho, isso é minha opinião pessoal, você pode ter todos os vereadores crentes, prefeito crente, todos os deputados estaduais crentes, governador crente, todos os senadores crentes, presidente da República crente, todos os ministros crentes, não vai mudar mais nada. Porque tem uma coisa acima disso tudo chamada plano. Exatamente. Existe um plano que está no finzinho, os elementos estão a aprovar. Entende? Aí quando vem um pastor, um político evangélico, ele quer passar a ideia, como você colocou sutilmente na sua colocação, na primeira fala aí, quer passar a ideia que se votar em crente, você não vota em crente, você vota no político. Exato. Eu tenho essa opinião. Tem um partido por trás. Até porque, não é o caso aqui, não quero entrar nisso, eu não sou muito a favor de pastor que usa o ministério pastoral para fazer trampolim para deputado e para senador, não. Acho que o pastor tem que saber o que ele quer, tem que ser separado, ainda que ele tenha a profissão dele para não ser pesado à igreja, mas vejo o mundo da política brasileira como o maior antro de corrupção e acho que não sei se é lugar para a gente estar lá. Isso é outro papo, para outro debate. Agora, o que tem que ver é o seguinte, você não pode acreditar que se todos os políticos forem crentes, que o plano superior de Deus vai ficar secundário. Não vai. Já passou o tempo disso. Até porque muitos se corromperam, nós temos exemplos. Nossa história no Brasil, o cara vai para lá para fazer... Ela é bem clara. Agora, praça para a Bíblia. É óbvio que... A gente não vê mudar nada, cada dia aumenta mais a coisa, pior, cada dia vai piorando as coisas. É óbvio que hoje a igreja, ela tem as suas preocupações e por isso ela quer levantar os seus representantes. Ela pregar o evangelho, ela já está legítimo. Exatamente. Quando você diz o que é, você está dizendo o que não é. Então, basta pregar o evangelho que já está dizendo. Não, porque assim, quando bota esperança nisso, a esperança da moralidade e da gente recuperar isso de alguma maneira, não está lá, está em mim. Porque não é no Bíblia, meu voto, é em mim mesmo. A Bíblia ela tem algumas pontuações para a igreja, como, por exemplo, a intercessão pelas lideranças. Perfeito. Paulo Timóteo. Exatamente. Quando você se preocupa com essa intercessão. E hoje, algumas lideranças foram além. Eles querem não só interceder, mas eles querem
ter lideranças lá na representatividade do Evangelho. Só que assim, veja bem, o que aconteceu, e está acontecendo, na minha opinião, é um tiro que está saindo pela culatra. Pela culatra, evangélicos ou pelo interesse pessoal? Isso, onde eu ia chegar. Porque o povo em si, a massa, ela olha e fala, não, esse camarada aqui está colocando lá para nos defender. E, na verdade, é para defender um partido. E aquela pessoa que indica, às vezes, de maneira subliminar, faz parte daquele partido. Porque se ela está indicando, não, eu não sou de partido nenhum, eu não sou, mas ela acaba sendo, se ela está influenciando. Então, eu não gosto de usar a imagem de pastor, influência, para... O pastoreio, o pastor não devia ser cargo para ser trampolim para a política. Essa que é a verdade, entendeu? E a imprensa, a grande imprensa secular, tem que saber, evangélico não tem liderança. Eu sou evangélico há 61 anos, eu não tenho liderança. Eu não sei se os senhores têm. Que aparece um cacique aí, não, porque nós somos representantes aqui. A mim ninguém representa. Eu vou lá, voto, uso meu papel de cidadão, meu direito de cidadão e voto. Eu não deleguei poderes, não outorguei procuração a ninguém que está lá em Brasília ou sei lá onde para me representar. Agora, a não ser o deputado. Essa preocupação é louvável, porque nós temos pastores... Você tem que saber que o evangélico não tem essa liderança. Pastor César, nós temos pastores que hoje estão buscando justamente essa representatividade dadas as demandas de algumas áreas. Nós temos que falar também isso, porque... Não, é aquilo que eu falei. Eu acho interessante existe ter representatividade. A minha questão não é nem essa, a questão é a nossa esperança... Se aquela comunidade, André, ela não tiver um representante, se ela não tiver alguém, um deputado, um vereador, um federal, para poder levar recursos para ela, e muitas vezes o pastor, com sua influência, ele acaba conseguindo, porque tem pastores que estão ajudando muito, e aí eu quero também defender esse outro lado. Verdade. Agora, há muitos que, infelizmente, estão usando para se promover. Mas falando como Igreja de Cristo, se nós criamos um monte, assim, uma quantidade muito grande de formas de nos defendermos, quem é que não está nos defendendo? Quem é que não está nos protegendo? É o próprio Cristo. Porque nós já sabemos nos defender, eu já tenho a minha espada, já tenho a minha arma, eu já tenho a minha voz, eu já tenho a minha imagem, eu já sei como me projetar. Mas a igreja do passado, ela sofria perseguição religiosa, ela sofria perseguição política, a morte de todos os cristãos do passado foi política, completamente política, tinha um interesse político. Agora, o que é forte é a imagem da pessoa, é um candidato evangélico e a voz que está por trás dela. Só que a imagem ali é só a casca, é só a imagem. O que está por trás daquela pessoa é um partido que tem uma ideologia, que tem um desejo e que não quer ficar mal com ninguém. E porque ele não quer ficar mal com ninguém, ele vai lançar suas ideologias e ele quer, vamos voltar de novo para uma grande massa aí, que é a massa dos homossexuais, ele quer abraçar esse povo todo e a hora que a gente já pensa que ele está do nosso lado, ele não está mais. Hoje está, amanhã não está. Algum de nós, leitores da Bíblia, algum de nós pode se surpreender com o que está acontecendo? Qual é a novidade, a Rede Globo querer botar beijo gay? Normal. Para nós, você vai esperar ética de um mundo que jaz no maligno? Eita. Você vai acreditar mesmo que o Congresso Nacional vai mudar? Se mudar, tem que rasgar a Bíblia. É isso aí. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, você que é sujo, por favor, continue se sujando, cara, senão a Bíblia não se cumpre. E quem é limpo, continue se limpando. Mas, André, voltando para a sua pergunta, tem jeito. A igreja tem como influenciar. Eu quero voltar para da igreja. Eu acho assim, não, e assim, até um posicionamento meu, eu acho que tem que meter meu voto, em parte concordo essa questão de usar o nome, eu sou pastor e candidatar, isso é um outro debate, não quero entrar nisso, mas eu acho que tem que se fazer representar. Quando a gente fala de legislativo, você tem que pensar na sua sardinha. Executivo é outro papo, porque ele tem que representar o povo da qual ele está à frente. Só que a minha grande questão é que, às vezes, eu tenho visto algumas pessoas se posicionando de amém, a igreja venceu agora que não passou a lei. Meu irmão, passando ou não passando lei, meu parceiro, que vai piorar? Beleza, só não vamos ser presos agora, mas vai continuar. A igreja venceu na cruz, André. Entendeu? Então, assim, eu acho que a nossa esperança não está aí, da questão moral melhorar. Talvez a lei, tudo bem. A gente não vai ser preso, mas a questão moral não vai melhorar por causa de uma lei. Mas se for preso, está previsto também. Mas porque a guerra, André, na verdade, a igreja não está em guerra contra uma pessoa que tem uma opção sexual diferenciada.
não está em guerra. A igreja não fecha as suas portas para quem tem uma opção sexual diferenciada. Não se fecha. A verdade é que a igreja de Cristo, ela não fecha a porta para ninguém. A verdade é que a igreja de Cristo, ela ensina o que Cristo nos ensinou. Se isso vai contra os valores daquela pessoa, paciência. Ela ou se enquadra no que Cristo ensinou, ou não é o lugar dela. Quando você fala para o telespectador não evangélico, dizer assim, olha, existe aí, rapidamente, as centenárias, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Metodista, Presbiteriana, Congregacional e tantas outras, mais ou menos, centenárias. No meio de todas essas igrejas juntas, tem a Igreja de Cristo. Em cada uma delas tem um pouquinho. Entendeu? E tomara que essas igrejas denominacionais sirvam de instrumento, de veículo para levar você a conhecer a Igreja de Cristo. Porque essa é que é a tal. A gente vai para um rápido intervalo e voltar para o último bloco do Antenados. Deixa eu só botar um pensamento e levantar aí em cima disso uma pergunta. Eu concordo com tudo que foi falado, que o pastor Sérgio falou uma coisa muito interessante. André, acontece isso. A gente não estava esperando. Por exemplo, esse negócio agora do PM agora, que era balcão de troca, na verdade trabalhavam contra aquilo que era a atribuição deles. Era para proteger, eles ganhavam dinheiro e propina para não promover a lei, que é o papel principal deles. Alguém se assustou com isso? Acho que, irmão, a gente já é esperado isso. Mas é interessante que o pastor Sérgio levantou, André, às vezes a gente está lutando contra coisas que tem que acontecer, porque está na Bíblia. Será que às vezes a gente está enxugando o gelo? Eu quero trazer isso. Qual é a solução? André, não tem solução. E de fato a gente tem um pouco esse papel, a gente tem que enxugar o gelo mesmo, para o gelo não ir muito rápido, para a gente, talvez a Igreja de Cristo, fazer algumas coisas que tem que fazer na terra. Mas, André, é irreversível. Se a gente pegar presidente, que vai acontecer, vai eleger todo mundo, mas vai continuar se corrompendo mais, a gente vai ter que continuar enxugando esse gelo, indo contra, sabendo que isso tem que acontecer. É meu dúvida, a gente tem que ir contra isso, mas a gente sabe que isso tem que acontecer. Qual é o meu papel diante disso tudo? Então, assisto ou enxugo o gelo? Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.